pessoal, continua a guerra na Ucrânia. Este fim de semana, ainda por cima, com a notícia de que foram encontrados cadáveres uma vala comum e nas ruas daquela cidade à volta de Kiev, cidade de Bucha, que tinha sido evacuada pelos russos. E que agora surgem as acusações de que o exército russo teria cometido aqui crimes de guerra, execuções sumárias e todo o tipo de ilegalidades para os quais ainda não há nenhuma prova, são tudo alegações, mas é aqui o que é mais que sobressai é de que já se toma como evidente, e como aqui já tinha sido dito várias vezes desde o início desta operação, é que tudo o que se passar de mau, ali a culpa vai ser dos russos. A percepção é esta, está criada a narrativa, pelo menos aqui no Ocidente, na Europa Ocidental. Não há nada que não se passe ali de mal que não seja atribuído ao Putin, à Rússia, à agressão russa, porque isto é um jogo de palavras que tem sido usado durante anos. E independentemente daquilo que suceda e daquilo que se investiga e das conclusões que se tirem, ou seja, o ónus da prova vai recair sempre na parte russa, porque isto é o julgo que infelizmente muitas pessoas não têm não têm em consideração, nem têm presente, não têm em mente de que o que se está a passar ali está engendrando um conflito de maior escala do que aquele que a maioria das pessoas julga. Pelo menos essa é a minha interpretação, porque eu vejo aqui uma série de dados que corroboram esta possibilidade de que ali se esteja a gerar um conflito a larga escala, muito provavelmente a Terceira Guerra Mundial. Não quero entrar nessa especulação, quero só atender-me agora aos factos mais concretos. Ou seja, hoje mesmo, houve uma... Vamos lá ver o que tenho aqui, marquei aqui. Vamos lá ver onde é que isto está agora, que agora não encontro. Bom, o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia tinha feito uma contra-acusação. Ou seja, está aqui, informa que o Reino Unido não concordou com a reunião do Conselho de Segurança da ONU sobre os acontecimentos em Bucha. É bastante claro que os apelos a uma investigação objetiva por parte do Secretário-Geral das Nações Unidas são ignorados, pelas mesmas razões que apelam a uma investigação objetiva sobre Ruta Oriental e Han Sheikhoun foram ignoradas. São aqueles dois ataques químicos que tiveram. Ruta Oriental é um bairro dos subúrbios de Damasco, e Han Sheikhoun foi na província de Idlib, na Síria. Foram dois casos de ataques de armas químicas, já aqui tinha falado, e que não foram investigados. Porque se começar a investigar tudo isto seriamente, acabará com o ataque químico de Douma. Douma é a tal na Ruta Oriental, quando os peritos de campo da Organização para a Proibição das Armas Químicas que visitaram o local não encontraram sinais de organizar um ataque por parte do governo de Assad, após o qual a liderança da OPAC, que é a Organização da Proibição das Armas Químicas, sob pressão dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha, obrigou os peritos a editar o relatório silenciando esta história, onde mesmo antes da própria investigação os perpetradores tinham sido designados. Antes da investigação, os mesmos agentes, ou seja, os mesmos delegados da OPAC tinham sido designados para depois escamotear, para esconder. Já falei desse assunto há cerca de um ano e tal, dois, vejam aqui em cima. É claro que a história de Bucha, da qual os fios brancos sobressaem em todas as direções, ainda mais não encoraja as investigações.
entre aspas. Portanto, com uma probabilidade de 99%, também não veremos resultados independentes das autópsias. Isto é uma tradução também um pouco aqui da internet, ou seja, uma nota que saiu do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia, em que diz que, ou seja, aquilo que aconteceu na cidade de Bucha requer uma investigação por parte de independentes debaixo da alçada das Nações Unidas. E claro que só se pode falar de algo que se sabe com provas concretas. Até agora são tudo alegações. Mas, por exemplo, aqui o primeiro-ministro, o chanceler alemão, ontem, não sei se foi ontem à tarde ou hoje de manhã, vi na imprensa esta manhã, prontificou-se imediatamente a culpar o Putin, com as palavras dele, Putin, desta ação, destes crimes de guerra, e imediatamente enviar mais armas para a Ucrânia. Ou seja, a prontidão que se tem tomado as decisões aqui na Europa e da parte da NATO é como se eles já soubessem que ia acontecer algo e já têm preparado o trunfo na manga. Portanto, isto faz-nos pensar que tudo isto já está agendado. E é por isso que falo aqui de uma guerra maior. Ou seja, como é que eles já têm as armas prontas para mandar no dia seguinte, quando aqui na Alemanha há um processo, as coisas todas têm um processo, tem uma burocracia grande, e como aquele, sem saber quem perpetrou os tais crimes de guerra, que são totalmente condenáveis, e vou deixar já aqui claro, que seja quem tenha feito isto, merece ser condenado pela lei internacional, porque se estamos falando de civis desarmados, execuções sumárias, todo o tipo de situações que se passam em qualquer guerra, não é único. Isto passou-se na Síria, passa-se no Iémen, passou-se na Palestina, passa-se nos cenários de guerra todos. E aqui há um interesse claríssimo da NATO e da União Europeia e dos Estados Unidos em escalar este conflito, e então dá-se uma maior importância e uma maior... portanto, uma maior cobertura noticiosa de tudo o que está a passar ali. Não há nada que não se passe, que não caia diretamente a imprensa coordenada de toda a parte, de toda a Europa a dizer a mesma coisa e a incentivar os políticos a já tomar medidas para escalar. E então veio o Sr. Scholz já deitar mais lenha para a fogueira, mais armas para a Ucrânia. Ontem o Macron saiu já a condenar a Rússia de um atentado que a gente não sabe, ou seja, de uma situação em que nós não sabemos. Mas agora, pronto, agora vem a outra parte. Porque estive a ver aqui a seguir, e eu sigo aqui vários jornalistas, dois dos quais estão no terreno, ou seja, um está no Donbass e é espanhol. Eu vou por aqui os canais deles, vou por vídeos em que eles falam destes temas. E outro é americano e está em Kharkiv. E ambos dizem que isto aqui cheira totalmente a bandeira falsa. Não é que seja bandeira falsa. Noutros canais daqui do Telegram tenho visto aqui uma discussão sobre o assunto em que dizem que é óbvio e que é típico a marca destes paramilitares ucranianos. Ou seja, os russos retiraram-se e mal retiraram, viram que a população estava lá, foram os radicais, esses elementos destas milícias, matar pessoas, matar ucranianos. E se vocês verem, realmente aqui num destes vídeos, eles diziam como é que, se os russos tinham retirados há não sei quantos dias, 4 ou 5 dias, como é que tinha ali cadáveres que estavam praticamente frescos, alguns com sangue vermelho. O sangue ao final de 2 dias fica castanho e depois preto. E estavam ali enterrados, ou seja, não se tinham decomposto os cadáveres. Há vídeos que têm-se baseado esta informação toda, em que se vê cadáveres que é uma coisa muito mal feita, porque vê-se a se mexerem, o outro que se vê num retrovisor a se levantar por trás. Ou seja, isto aqui não há prova nenhuma de que os soldados russos tinham cometido estes crimes. Se o cometeram, devem ser julgados por isso, mas deve haver aqui uma investigação para que se tomem decisões.
Mas o problema é que já não se está a tomar decisões nenhumas. A Alemanha já enviou mais armas, o chanceler já saiu irresponsavelmente a culpar Putin pelo que se passou, o presidente francês a mesma coisa. E por aqui vamos, ou seja, aqui há toda uma narrativa que já está criada para inculpar. Já tinha falado aqui do tema que provavelmente pode acontecer, ataque químico, pode acontecer qualquer tipo de situação em que pode ser cometida pelo outro bando ou até mesmo por agentes externos que são enviados para lá para cometer este tipo de situações, para depois culpar-se a Rússia, porque depois é fácil culpar. Saem todos os meios de comunicação, todos dizem a mesma coisa. Porque há um interesse em coisa. Ali está-se a jogar muito. O sistema ocidental, ou seja, a própria economia, o sistema monetário mundial, que está agora num ponto de viragem, não quer perder esta situação, porque não pode perder a cara, porque julga que com isto vai salvar o sistema. Não vai salvar, mesmo que a Ucrânia não caia nas mãos dos russos, não há nada a fazer em relação ao balanço de poderes no mundo. É óbvio que o Oriente vai crescer porque produz mais e tem mais gente, tem mais natalidade, tem uma demografia em crescimento, enquanto que na Europa e os Estados Unidos continuam a decair e a produzir menos. Isto aqui, para o Ocidente salvar a cara, tem que fazer uma profunda catarse e mudar o seu paradigma. E há aqui um artigo, esta é uma entrevista muito interessante que eu traduzi, que é do Sergei Glaziev, que é um economista russo, que é ministro. É aquele que é como se fosse ministro na Rússia e que fala destas mudanças de paradigma. E claro, ele aqui reconhece que é uma fase perigosa, porque a situação pode levar-nos a uma catástrofe ou uma mudança em que todos se sumem à evidência. E ele diz que aqui o paradigma diferente é porque aqui no Ocidente, basicamente ele diz isso por outras palavras, mas é aquilo que eu sempre também disse, mas pronto, eu não tenho a importância que tem o Glaziev, e que diz que enquanto no Oriente, na Rússia e na China optou-se por trabalhar pelo bem comum. Ele não fala com o bem comum com estas palavras, diz que é o bem social, diz assim por outras palavras, o que é o bem comum. Aqui na Europa e nos Estados Unidos apostou-se pelo salve-se quem puder, pela economia livre e desenrasca-te na vida. Se vais para debaixo da ponte ou se triunfas em Hollywood, é coisa tua, é problema teu. E então agora está claro que o sistema ocidental está desmoronando-se de podre, não funciona. E então é por causa disso que eu vejo que a Ucrânia é muito mais do que os pobres dos ucranianos. Os pobres ucranianos estão sendo usados como peões nesta situação. Há anos que vinham planeando isto, porque é um Estado que vive ali entre o Ocidente europeu e a Rússia. Então foi usado para acicatar a Rússia, para atacar a Rússia. Tal como a Geórgia, poderia ter sido a Geórgia, mas a Geórgia já é no Cáucaso. Também, às tantas há planos para isso. Também parece que há planos para desestabilizar o Paquistão. Aqui há um artigo que eu vou pôr aqui de um jornal, de um website de Beirute, The Cradle, em que vocês até têm a opção de pôr em português, em cima, que faz tradução automática, em que o primeiro-ministro Imran Khan, do Paquistão, faz uma acusação direta aos Estados Unidos de quererem fazer um golpe de Estado, porque no Paquistão as coisas a economia está melhorando muito, há uma grande revolução, uma grande coisa de comércio, de indústria, estão a apostar muito pela energia nuclear, estão abrindo já este ano a 7ª reator para a energia, têm grandes acordos comerciais com a China, sempre tiveram desde o início, mas também há uma instabilidade por parte daqueles movimentos radicais do NPL, acho que é NPL, que são talibãs, parecido àquilo que seriam os talibãs no Afeganistão, e então tem havido aí algumas tensões, porque esta gente é ultraconservadora e entende todo este progresso como
algo anti-religioso. Portanto, isso também parece que há intenções aí. Há esta acusação do Primeiro-Ministro. Então, depois há o outro tema em Taiwan. E há um paralelo aqui que se pode estabelecer entre o que está a passar em Taiwan e o que se passou na Ucrânia. E há um artigo sobre isso, que também foi traduzido para o site. Vou pôr aqui em baixo para quem tenha interesse. E então, esta situação atual é muito... É muito... precisa ter muita cautela, porque aqui estão a chegar à Europa muitos refugiados da Ucrânia. E como aqui já foi falado, aqui há umas redes mafiosas na Ucrânia que se aproveitaram da falta de Estado, da falência do Estado, desta anarquia, para fazer negócios, redes de todo o tipo de criminalidade. E, por exemplo, aqui há um artigo muito preocupante e aqui já envolve não só as máfias que trabalham na Ucrânia, como no nosso território europeu, como aqui, muito concretamente em Espanha. Este é um artigo do El País, que diz a misteriosa viagem das crianças da Ucrânia perdidos entre o Elba e Canárias. Vamos lá ver. Estamos a falar aqui, as pistas eram mais ou menos concretas. Um grupo de entre 30 e 40 menores ucranianos, acompanhados por 3 adultos, tomariam um comboio de Huelva até Cádiz para depois mandá-los para Canárias. Estes pequenos desapareceram, até agora não apareceram. Portanto, vejam lá isso. E isto foi... começaram a procurá-los na terça-feira passada, já há uma semana. E até sábado nem rasto. Ou seja, eu não sei qual tem sido o seguimento disto. Mas estamos a falar de 30 a 40 crianças ucranianas que desapareceram em Espanha. Não estamos a brincar, isto não é na Ucrânia, isto é um Estado que se diz europeu, nosso Estado vizinho, e passam as coisas destas. E onde é que vão acabar estas crianças? Onde é que vão acabar? Ser adotadas, escravas, redes de pedofilia, criminalidade. Como é que é isto? Quem é que organizou isto? Onde é que está uma inspeção sobre isto? Isto é praticamente, eu só soube porque publicaram isto num canal do Telegram, que são pessoas que estão atentas a este tipo de situações, porque isto não está nos grandes meios. Ou seja, apareceu aqui no El País, muito provavelmente não aparece na capa de nenhum jornal. Aqui na Alemanha não vi nada sobre isto. Em Portugal também não sei se chegou à imprensa. Isto, aqui há uma conexão de coisas muito estranhas que estão a passar à volta deste conflito, que não têm nada a ver com os russos, nem com teorias descabeladas e coisas de que é o Putin e que é... Então... depois estava aqui a lembrar também, havia um outro jornalista que está no terreno, está em Kharkiv, mais concretamente, que é o Gonzalo Lira. Ele é chileno-americano, na realidade. Ele nasceu no Chile, mas nasceu, estudou a maior parte do tempo nos Estados Unidos, fala inglês, o canal dele é em inglês, e ele também é da opinião de que esta história está muito mal contada, esta história da cidade de Bucha. Mas aqui o mais interessante é ver, até porque ele já tinha editado, ou seja, ele é realizador de filmes, independente, tem livros escritos e é assim um tipo um pouco estranho também, mas muito interessante, sabe muito de economia e sabe dos temas que se estão a passar na Ucrânia. Ele diz que é casado com uma ucraniana e tem 2 filhos lá em Kharkiv. Não sei, mas aquilo que ele diz faz sentido. E ele, com aquele know-how de cinematografia, ele diz que há ali vários fake vídeos que tinham sido falsificados, que ele mostrou noutras ocasiões. Vou pôr aqui o link do canal dele também, para quem quiser seguir. Portanto, há aqui estes 2 jornalistas no terreno. E este Gonçalo Lira é da opinião de que esta história está muito mal contada, porque também vem no segmento de
de outros vídeos que foram criados. Por exemplo, estes vídeos que de vez em quando aparecem na imprensa, em jornais de referência e nas televisões do Zelensky em Kiev, na rua, são absolutamente falsos, está claro. Aqui na internet não há dúvidas nenhumas nos foros de discussão, que são feitos em estúdio e depois metem um background de uma igreja e que está na rua em Kiev. E isso faz-nos pensar que ele não está em Kiev. Há muito tempo que não está em Kiev. Vou pôr aqui o vídeo. Depois há aqui outros temas da parte da economia. Vejam esse artigo do Sergei Glaziev, que é muito importante. Na parte económica há aqui uma assustadora situação que a Alemanha começa a entrar. E aqui é que me faz pena e é preocupante é ver que, em vez da Alemanha tentar estender a mão, apostar pela diplomacia, chegar a um entendimento com a Rússia, não, faz tudo para jogar-se contra a Rússia. E agora a União Europeia também está fazendo, em vez de ter aproveitado a cimeira com os chineses este fim de semana, aproveitou para misturar o problema da Ucrânia para criar problemas entre a União Europeia e a China, que é um parceiro comercial que agora vai ser mais importante do que nunca, ante uma situação de hiperinflação e de crise generalizada, crise energética. Aqui, desde a Europa, está a fazer tudo ao contrário. Ou seja, está-se a fazer tudo para destruir os canais e as pontes que existem na Europa. Primeiro entre a Europa, ou seja, mais concretamente a Alemanha e a Rússia, entre a Europa e a Rússia, entre a Europa e a China, destruir. E quem é que sempre preconizou este tipo de situações desde aquelas estruturas atuais que trabalham para o Pentágono e para o Departamento de Estado, que fazem relatórios como a Rand Corporation, a Stanford e outras, o Atlantic Council e outras de lobbies e think tanks que apostam pela destruição dos canais que fortaleçam a Europa para continuar a mandar no mundo o poderio especulativo da Wall Street e de Londres. E isto obedece a teorias de geopolíticas antigas do século passado, do Mackinder, do Mahan, do Kennan e do Brzezinski e do Kissinger, de que a Europa tinha que ser controlada. Não se esqueçam daquela história do fundador da NATO, daquele inglês, que ele dizia que o propósito da NATO era manter os Estados Unidos em cima, a Alemanha em baixo e a Rússia fora. Hoje em dia as coisas são um pouco mais globais e chega até à China. E aqui estamos vendo já a ingerência em Taiwan. Aqui quererem mudança de regime no Paquistão no momento em que o país está em franco desenvolvimento. Ou seja, é isto que me preocupa. Vejo aqui um conflito com maior dimensão do que um conflito meramente entre a Rússia e a Ucrânia. Isto é uma guerra de procuração. Isto é Great Power Politics. Política de grandes potências, de um lado e do outro, usando aqui no tabuleiro de xadrez os peões. Já vos tinha falado aqui de que eu julgo que aqui os ucranianos são peões, os polacos, os búlgaros são peças menores, e depois a torre, a Alemanha e a França. E depois a dama e o rei. Isso aí é a pergunta do $1 milhão. Quem é a rainha, quem é a dama e quem é o rei? Mas passa esta comparação assim um pouco livre. É aquilo que estamos assistindo, ou seja, é um jogo maior entre potências grandes que aqui estão usando estes civis que nos fazem, obviamente, sofrer com toda a situação, mas não se pode tomar decisões de cabeça quente, sem ter provas de nada,
E eu vejo aqui na Europa não só a população, que já tem uma massa crítica muito grande, como que os próprios políticos já tomam decisões como a desta do Herr Scholz, que já vai mandar mais armas para a Ucrânia, mais lenha para a fogueira, sem saber do que é que se tem passado, o que é que se está a passar ali. Quando tem problemas no país que poderia resolvê-los se tivesse outra coisa. Ou seja, muito provavelmente ele nem sequer sabe que está indo contra os interesses do seu próprio país. Desconfio, porque ele, muito particularmente, este chanceler alemão está na política desde os 18 anos. Ou seja, é um carreirista político socialista. Para quem tinha dúvidas que os socialistas alemães são iguais aos socialistas portugueses ou aos socialistas em qualquer parte do mundo, já aumentaram o salário dos políticos. Agora foi uma das primeiras medidas que já foi aumentar o salário. Numa altura de crise, a primeira coisa que se lembraram foi de aumentar para 300 euros ou isso a tudo o que é político, deputado, ministros. Vão todos subir o salário numa altura em que o povo vai começar a apertar o cinto. Bom, eu tinha aqui muito mais histórias em relação à energia, mas provavelmente vamos falar nisto num outro momento, porque isto já está já está com 26 minutos. Há aqui outro tema, pronto, vamos falar deste tema aqui que tem a ver com a Alemanha ainda, que é de que agora, para além de todas estas medidas deste novo governo, e de terem aumentado imediatamente, também assim, emocionalmente, de um dia para o outro, ele foi ao Parlamento fazer aquilo que eu chamo uma declaração de guerra à Rússia e dizia que ia aumentar o orçamento militar em 100 mil milhões de euros para os próximos 2 anos, em cima do atual orçamento, ou seja, e tornou a Alemanha no terceiro maior orçamento militar do mundo. Agora, ainda a parte disso, a semana passada veio com a ideia, porque apareceu aí na imprensa, a dizer que a Alemanha está ameaçada pela Rússia, de importar o sistema israelita do Iron Dome, da Fortaleza de Ferro. É um sistema do Arrow 3, o Seta 3, dentro daquilo que é o sistema daqueles que os israelitas têm de interceptar mísseis da faixa de Gaza, de instalar uma coisa dessas na Alemanha. Ou seja, vamos ter uma Alemanha. Isto está em negociações. Mandaram uma equipa de mais alto nível a Israel fazer negócio com os israelitas. Isto dizem que a implementação custa 2 mil milhões de dólares, não acredito. E depois é a manutenção e todo o sistema. E depois, eu sei como é que são esses negócios. Ficas preso ao negócio e vais ter que pagar sempre. Ou seja, e depois não é só isso. E depois metes nas mãos de uma outra potência a segurança do teu país. Isto está sendo negociado, ainda não está nada assinado, mas foi trazido assim de repente, e quer dizer, já se está falando disso numa altura em que a Alemanha entra há um perigo de entrar em recessão. Os preços nos supermercados aumentam a partir de hoje, em alguns das cadeias mais importantes, como a Aldi. E aqui apareceu hoje o tipo que tinha sido um antigo, deixa cá ver quem é ele. Ele era do banco, aquele banco suíço Sim, a Europa deve preparar-se para tempos económicos difíceis, de acordo com Axel Weber, o antigo chefe do Bundesbank e presidente cessante do maior banco suíço, o BS. Olha com preocupação para o rápido aumento da inflação. O que me preocupa mais economicamente neste momento são as taxas de inflação muito elevadas. Nos Estados Unidos, a inflação poderá em breve atingir os 2 dígitos. Para a zona euro, ele espera até 8%. Isto é fantasia, vai ser muito mais. Quer dizer, porque a inflação real, para calcular, há coisas que já aumentaram 50%. Em tão pouco tempo, como é que até o final do ano 2 dígitos? Vai ser muito mais. Vai ser catastrófico. Se não chegarem a um
um acordo para o tema energético, e isto supõe fazer um acordo com a Rússia, se continuar com esta fanfarronice, estes números é de brincadeira, 10% é por mês. Face a tais taxas de inflação, vê falhas por parte dos bancos centrais. É incompreensível que o Banco Central Europeu, ao contrário da Reserva Federal dos Estados Unidos, esteja a levar tanto tempo com a reviravolta da política monetária, diz Weber. Um aperto mais rápido da política monetária seria desejável, a meu ver. Bom, isto apareceu hoje na imprensa. É a opinião deste ex-CEO do Bundesbank, que vê que é inevitável a crise. A recessão também, há muitos autores que dizem que é inevitável aqui na Alemanha. Estamos a falar da maior economia do continente e da União Europeia. Ontem, na União Europeia, houve as eleições da Hungria. O primeiro-ministro foi reeleito e foram as primeiras eleições dentro da Europa em que houve como debate do tema central o tema da guerra. Pois também, claro, para a Hungria tem outro significado porque é um país que faz fronteira e então tem ali o perigo muito já nas suas fronteiras. E o primeiro-ministro foi claramente a favor de uma neutralidade da Hungria, enquanto todos os outros partidos juntaram-se contra o Orbán e são pela ideia de se juntar à NATO, às sanções e hostilizar a Rússia. Foram boas notícias de que o Orbán tenha sido reeleito. Na Sérvia era mais previsível, o Vučić também foi reeleito. Aqueles dois países ali vizinhos são uma réstia de razão num continente que hoje em dia já está submetido a uma oligarquia que domina todos os meios de comunicação. É bom saber que pelo menos aqueles dois países estão do lado certo. Este próximo fim de semana há eleições na França, a primeira volta das presidenciais. Não se espera infelizmente não se espera grandes surpresas, mas aqui quem subiu muito foi a Marine Le Pen e o Mélenchon. Seria bom era que numa segunda volta toda esta gente se juntasse, como juntaram toda a oposição na Hungria, porque aí não havia hipótese, aí ganharia o candidato da oposição, mas isso é difícil de prever, é difícil que aconteça. Este Macron ontem veio subir o tom e acusar e fazer graves acusações à Rússia. Não pode ser assim, a Europa vai para um mau caminho com esta gente. Seria muito bom que na França a Marine ganhasse, ou Mélenchon, porque seria o princípio de uma grande viragem na Europa. Mas até lá ainda vamos chegar aqui, que isto é para a próxima semana, as eleições em França. Este programa hoje já está longo, ficaram aqui uma série de situações. Aquele caso dos arredores de Kiev, na cidade de Bucha, é o tema atual. Não há nenhuma prova para as alegações, mas isso não importa, a narrativa está criada e os políticos têm feito o que aqui na Europa têm feito o que sempre fizeram desde o início, já estava escrito, ou seja, iam hostilizar a Rússia e continuam a escalar uma guerra que se pode tornar bastante perigosa. Bom, vamos ver o que é que nos diz o resto da semana. Fiquem atentos, até lá.